Deus vai operar um milagre tremendo, sobrenatural, a partir do que você tem hoje nas mãos. Faça assim com as suas mãos, irmãos. Né? Deus vai operar um milagre sobrenatural a partir do que você tem hoje nas mãos. Amém? Você recebe? Recebe, diga eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Teve certa vez, amados, que nós estávamos cheios de dívida, eu e a pastora Zeli. Estávamos cheios de dívida, só misericórdia e tal, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava como eletricista em uma empresa, mas o dinheiro não estava dando, que nós entramos nessa questão aí, estávamos com dívidas além das nossas condições. 25% já tinha ficado para trás há muitos anos, há muito tempo. Né? A gente devia estar com 100 e não sei quantos por cento, né, do valor. E aí, queridos, o que aconteceu? Começou a aparecer alguns serviços para fazer, alguns biscates para fazer. E aí eu fui, né, minha filha? Fui lá em orcei, tipo assim, hoje seria R$250, o outro R$500, o outro R$1.000. E aí eu já comecei a calcular, com esse, eu inicio aquele, pego os 50% e já pago não sei o que, já faço não sei o que lá, e comecei já a programar aquilo tudo, já como eu faria. E aí, como nós somos de oração, num trabalho de oração, o irmão está pregando lá e falou assim, olhou para mim, não tinha nada a ver, né? Tipo aquele cara, ele me descobriu aqui, né? Não tinha nada a ver comigo, ele está falando a palavra, ele olhou para mim assim, irmão, e Deus vai dar condição de você pagar tudo sem biscate, viu? Não, Deus vai te dar condição de pagar tudo com o teu salário. Aí eu olhei assim para Zeli, assim, nós dois nos olhamos na mesma hora, ô Jesus, tem misericórdia. Já estava tudo programado já, irmãos. Já tinha visto o serviço tudinho e tal, tudo certinho, que ia pegar esse tal dia, outro tal dia. Aí, amém. E a diaconisa Beth, quando falou aqui no início, ela lembrou de uma palavra que nós ministramos aqui, né, com base na transformação da água em vinho em Caná da Galileia, que a mãe de Jesus falou, fazei tudo conforme ele vos disser, e Jesus fala, enche as talhas de água e levai ao mestre-sala, e os caras encheram as talhas de água e foram levando para o mestre-sala no caminho da obediência, porque eles estavam obedecendo aquilo que Jesus havia determinado, e no caminho da obediência eles estão obedecendo, levando as talhas de água, mesmo sabendo que era vinho que tinha acabado. Nesse caminho aí, o milagre aconteceu, e quando chegou lá já era vinho. Então, quando você obedece, diga para quem está do seu lado, quando você obedece, no caminho da obediência, o milagre acontece. Amém? E aí Deus falou aquilo, eu ouvi assim, eu olhei. Irmãos, obedecer é fácil? Não é. A maior parte aqui, a mãe sabe, você manda o filho, senta ali e fica, e não sei o que, aquela criança obedece porque tem que obedecer. Mas obedecer não é nada fácil, né? E aí nós olhamos, eu falei, amém. E irmãos, aí surgiu mais serviço ainda. Surgiu mais biscate ainda. Eu pegava no horário, 2h da tarde, então quer dizer, tinha a manhã toda para fazer o serviço todo. E aí o que eu fiz? Tinha um irmão lá na igreja, na época, o Rubens, não tinha serviço, e com problema em casa e tal. Aí eu chamei o menino, ele tinha feito eletrônica, chamei ele. Aí fui com ele nos lugares. Aí por fim, irmãos, as pessoas me chamavam para fazer um serviço, eu já levava ele. Porque ele não sabia dar preço, não sabia fazer nada. Eu levava ele, dava preço, fazia relação de material, fazia tudo. E dizia, olha, quem vai fazer é ele. E de ele que vai fazer, tá, mas qualquer que você fala comigo e tal. E aí passei tudo para ele. E o rapaz foi abençoado no meu lugar e recebeu as bênçãos todas. Irmãos, num tempo recorde, não foi, minha filha? Num tempo recorde, nós pagamos todas as dívidas com o salário que nós tínhamos. E que antes nós olhávamos e não víamos como, não víamos condição. Você está entendendo, amados? Queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos condição de receber a bênção, de viver a bênção e o milagre de Deus. Agora, por que eu comecei lendo esse texto aqui sobre Mamon? Por que eu comecei lendo esse texto aqui sobre agradar a um e desagradar ao outro, falando sem Deus e Mamon? Por quê? Porque, amados, no momento em que vem a dificuldade, o que acontece normalmente com as pessoas? Aí ela vai fraudar o Senhor, ela vai roubar o Senhor, ela vai se corromper, e ela vai dizer assim, não, Deus sabe que está bravo, Deus sabe. Aí ela, em vez de dizimar, ela rouba o Senhor. E no domingo aqui eu estava falando sobre isso, peguei lá, né, artigo 155, furto. Irmãos,
Não tem como, furtou. E o cara furta, é reclusão, é pena de 1 a 4 anos, parece que de prisão. Entendeu? E o crente fica roubando a Deus aí direto. Mas com certeza coisas acontecem. Ele fica amarrado, acaba ficando preso. Aí está orando e não sabe por que está ali na prisão. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo para o monte e as coisas não resolvem, eu não consigo fazer o muro, não consigo pagar as contas. Por quê? Porque está preso. Você está entendendo? Né? E aí, queridos, Deus fez na nossa vida. Deus operou de maneira tremenda na nossa vida, porque nós obedecemos ao Senhor. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, só terminando aqui, ainda em 2 Reis, em 2 Reis 4, versículo 7, né, a mulher relatou para o homem de Deus e ele disse para ela o seguinte, e essa é a nossa palavra final aqui, para todos nós. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então olha para quem está do seu lado e diga assim, antes de qualquer coisa, vá e pague a sua dívida. Aí Deus vai até te dar condição de você viver do restante. Porque senão, amados, o que acontece? Se a nossa mente não muda dentro desse contexto aí, você está devendo, está com o nome sujo lá, o que você faz? Apareceu um dinheiro, surge logo uma necessidade. Um negócio para comprar. E aí você, ao invés de pagar a tua conta, a missionária Ângela deu um testemunho aqui sobre isso, né? Aí vem o dinheiro, ao invés de você ir lá pagar o que você está devendo, vou comprar não sei o que lá. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? A missionária Ângela teve num culto, né? Aí Deus deu uma palavra para a pastora e falou sobre isso. Aí ela recebeu lá, não estava contando, foi ministrar no lugar, recebeu lá uma bênção, lá, uma oferta. Aí ela já veio com a cabeça, já estava programada. Quando ela chegou aqui, já estava programado que ela ia fazer não sei o que lá. Aí quando ela ouviu a palavra, não, vou lá pagar. Ela foi lá, pagou o que ela devia. Olha aí, irmão. Pague e viva do resto. Ela foi lá, pagou o que ela devia e com o que sobrando ainda conseguiu fazer o negócio que ela queria fazer. Você está entendendo, amado? Queridos, isso, a pessoa que ela estava devendo estava lá com a conta lá enrolada lá, já ia cortar a luz. Naquele dia ela foi lá, pagou e resolveu a situação. Você está entendendo, amado? Então, amados, em nome do Senhor Jesus, não vamos permitir mais que Satanás continue agindo na nossa vida em função do dinheiro. Não é? Em função do dinheiro, porque senão, queridos, preste atenção nisso. No início eu falei sobre Deus e Mamon, o texto que eu li aqui, deixa eu repetir. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí, queridos, quando nós ficamos envolvidos ou nos deixamos levar pelas dificuldades, o que acontece? Ao invés de agradar a Deus, nós passamos a agradar Mamon. Porque aí a gente não dizima, porque Deus sabe. A gente não oferta, porque Deus sabe. Entendeu? A gente também não paga a conta, porque Deus sabe. E a gente continua ali naquele ciclo, né, vicioso, de erro, entendeu? E cada vez errando mais. Você está entendendo? Mas e quando nós fazemos isso, nós deixamos de agradar a Deus, estamos agradando a Mamon. Não pense que é só quem tem muito dinheiro, que está lá no meio do dinheiro, não. Quando não se tem, principalmente porque, queridos, a promessa de Deus é, for-te fiel sobre o pouco e isso. Então é sobre o pouco, é quando você não tem, é quando está complicado, é quando está tudo difícil, é que Deus quer ver a tua fidelidade. Você está entendendo isso, amado? Quando você está cheio da grana, é mole ser fiel. É mole, né? Agora, Deus quer ver a nossa fidelidade, é justamente no momento do problema, da dificuldade, está faltando tudo, aí Deus quer que nós permaneçamos fiéis. E quando isso acontece, queridos, nós estamos nos habilitando a estar e viver sobre o muito. Amém? Então receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E vamos viver a bênção financeira na nossa vida, nos nossos lares, em nome do Senhor Jesus.